estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Som testando. Aleluia, glória a Jesus. Com alegria, nós queremos cumprimentar a todos. Alô? Som. Teste. Glória a Deus. Quero com alegria nesta manhã louvar a Deus, bendizer o seu santo e poderoso nome e bendizer ao Senhor pela tua vida, irmão, irmã, amigo, amiga, que sempre participa conosco aqui deste culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Estamos nesta manhã para estudar a lição da escola dominical, né? Que é titulada A Nossa Reconciliação com Deus. Glória a Jesus. Portanto, quero cumprimentar a todos com a santa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este culto realizado pela igreja. Nós queremos, nesta manhã, cumprimentar pastor Luciano, que está conosco, sempre nos ajudando. Também pastor Daniel, aleluia, pastor Daniel Gonzalez, que estará ministrando o ensino desta 7ª lição da Escola Bíblica Dominical. Antes, quero convidá-los para juntos orarmos a Deus. Amado Senhor e excelso Pai, queremos te agradecer e te louvar, bendizer e engrandecer o teu nome, porque tu és bom e a tua bondade dura, Senhor, para todo sempre. Abençoar todos os irmãos e amigos que estão reunidos em seus lares para o estudo da tua palavra. Queira abençoar a cada um, dando vitória, salvando, curando, batizando, renovando e alegrando, e abençoando a todos no nome de Jesus. Amém. Nós já temos alguns irmãos que estão conosco, né? Participando conosco, nosso esposa, irmã Lohane, também a nossa irmã Edna Boaventura, a irmã Elaine Inácio, que Deus abençoe a irmã Elaine. Também conosco a nossa irmã Daiane, né? Que é a esposa do pastor. Também
presbítero, nosso irmão Antônio Dantas, seu esposo também. Quero cumprimentar com alegria nosso em Irapuru. Também com alegria cumprimentamos a irmã Lucilene, irmão Aparecido e a Isabela. Quero também cumprimentar a nossa irmã Marisa Aguiar e toda a sua família. Pastor Maurício Gatti, que alegria sempre tê-lo aqui juntamente conosco. Que Deus abençoe ao pastor e toda a sua família. Cumprimento também Moisés Silva, né? Glória a Deus, que Deus o abençoe. Nossa irmã Luzia também, irmão Sérgio, seu esposo, que Deus abençoe. É uma alegria também, aleluia, cumprimentarmos aos nossos irmãos lá em Dracena. Na verdade, aqui é uma sigla, IMMB. Eu não sei, mas sei que tem irmãos lá. Um abraço, meus queridos. Também quero cumprimentar nossa irmã Cida Góes, ao Jean, a Geisa, ao pastor Cícero Siqueira, glória a Deus, a irmã Noêmia Fernandes, o irmão Sérgio Telli está aqui, glória a Deus. Também cumprimento a nossa irmã Miriam Rian e o pastor Eugênio, lá no Indaiá, e a nossa irmã Alaide, todos os nossos irmãos no Indaiá. Que Deus abençoe a todos e que nesta manhã todos sejamos edificados pelo ensino da palavra de Deus. Como o culto hoje é voltado ao ensino, nós vamos dar só um hino, né? E para que haja tempo para o ensino da palavra de Deus. E eu quero, para tanto, convidá-los, né, para juntos louvar a Deus, cantando o hino 432. Eu aproveito também para cumprimentar a minha esposa, lá em casa, né? Pastor Alessio e toda a sua família, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos então cantar 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor.
A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós louvamos a sua grande bondade, por sua grande misericórdia. Aleluia. Os irmãos que estão conosco, nosso irmão Luciano Almeida, que Deus abençoe. Nós também, nosso irmão Antônio Santos, né? Glória a Jesus. Irmã Gisele Bernardes, irmã Franzotti, né? Que Deus abençoe. Irmã Vilma Vilarino, nosso companheiro Escatambu Santo, que Deus abençoe. Também Josué Nunes, Adriana Sossais, glória a Deus. Aparecida de Souza, irmão Humberto, lá de Panorama, e Jô, Valdomiro é diácono aqui da sede, e a nossa irmã Jô. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu quero aqui, né, fazer a leitura do texto da nossa lição, para então passarmos ao companheiro pastor. Lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, né? Glória a Deus. Eu vou direto à leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Efésios, porque estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 14 a 19, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com o corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Portanto, este é o texto que
vamos basear a meditação, né, da nossa lição. Será de muito proveito, né? O primeiro tópico fala sobre Cristo desfez a inimizade entre. O segundo tópico, pela paz, Cristo fez um novo homem. E o terceiro e último tópico, num corpo. Glória a Deus. Portanto, vamos orar ao Senhor. E logo após, o pastor Daniel estará ministrando a palavra do Senhor. Amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo. Pedimos que tu abençoe o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Usa o teu filho, como sempre o Senhor tem feito, e abençoa a tua igreja com o ensino da mesma e glorifica o teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você que você compartilhe esse trabalho, né? Também pode mandar seu pedido de oração e nós estaremos aqui ao seu favor. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, meu irmão, minha irmã, que está aí conectado. A você, meu amigo, que também está aí participando desta escola bíblica dominical. Eu quero, assim, agradecer a cada um que nesse momento participa juntamente conosco para, na manhã deste dia, onde estaremos estudando a lição de número 7, como já foi dito aqui, onde fala sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Quero mandar um abraço para minha esposa, a irmã Terezinha, que está ali em casa, orando. Ela disse, vai para a escola dominical e eu vou ficar aqui orando para que Deus venha assim nos abençoar. Tanto a nós que estamos aqui nessa responsabilidade de falar a palavra de Deus, mas que venha abençoar, que essa palavra chegue até você como um bálsamo para a sua vida, trazendo um elevo espiritual na tua vida nesta manhã. São momentos preciosos que estaremos passando aqui, não são muitos, mas vamos aproveitar o máximo para sentir a gloriosa presença de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Onde se fala em reconciliação com Deus, para que se tenha uma reconciliação, é porque algo aconteceu lá no passado com a raça humana que veio afastá-la da presença de Deus. Nós sabemos que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, mas este, na desobediência, pecou contra Deus e se afastou da presença do seu Criador. Mas como isto é um projeto de Deus, e já está projetado desde a fundação do mundo, de que Deus um dia traria uma reconciliação daquela criatura perdida para a sua gloriosa presença. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre esta reconciliação, né? Vamos falar
diferente de uma conciliação. A conciliação é quando ambas as partes erram e elas vão diante de um juiz e tentam uma conciliação para que não haja uma separação. Diferente da reconciliação, porque aqui uma parte continua imutável. Deus não muda, Ele é perfeito. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele permanece imutável. A parte que pecou, que saiu da presença de Deus, foi o homem. E por isso é que ele necessita dessa reconciliação. E é o assunto que nós vamos ver aqui, que o apóstolo Paulo traz aqui, a carta aos Efésios, falando sobre essa reconciliação. Como que Deus arquitetou esse plano de reconciliação, trazendo aquele homem que se afastou da sua presença pelo pecado, pela desobediência, para que ele pudesse ter uma comunhão plena com o seu Criador novamente. Aleluia! Aqui na introdução diz que na lição anterior, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu. Nesta, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, no versículo 13. Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, esclareceremos os desdobramentos dessa mudança. Nós sabemos que Deus, por o homem ter pecado, mas Ele não abandonou aquele ser que Ele tinha criado. E por longos e longos anos, Ele vem tentando trazer um povo para que o adorasse. Pela descendência de Abraão, Deus cria um povo, estabelece leis para eles, para que eles andassem na presença de Deus. E isso ocorreu por séculos e séculos. Mas chegando a um ponto que a própria palavra de Deus diz que pela lei ninguém conseguiria se salvar. Haveria a necessidade de um plano de resgate desse homem caído. E havia também ali, entre esse povo, herança, que era a descendência de Abraão, um povo que tinha os seus costumes, eram excessivos na sua religiosidade, eles praticavam tudo aquilo que a lei ordenara e colocavam uma barreira entre os povos que não pertenciam a eles, que são denominados aqui nesta lição como os gentios. Havia uma separação entre esses dois povos, entre aqueles que eram descendência de Abraão e daqueles que não faziam parte do judaísmo. Havia essa separação. Mas Deus, como é riquíssimo em misericórdia, Ele, agora através de Jesus Cristo, Ele promove a reconciliação, tanto dos judeus como dos gentios, para estar na sua presença. A Bíblia fala que existia aqui uma parede de separação, que separava esses dois povos. E o apóstolo Paulo aqui, ele menciona aqui, e trata-se de uma analogia como as muralhas do templo. O que é isto? A palavra de Deus diz que essas muralhas impediam os gentios de chegar ao santuário de Deus. Essa muralha, ela era colocada como uma separação entre os dois povos.
Então, de forma que os gentios não tinham acesso a entrar no templo do Senhor. E Paulo, esse exclusivismo religioso dos judeus, né, esse fanatismo, levando um negócio tão difícil para o povo naquela época, que não tinham a liberdade para adentrarem ao templo do Senhor, e isso custou um preço muito alto para Paulo. Quando eles suspeitaram que Paulo teria feito com que um grego, quer dizer, um gentil, adentrasse dentro do templo. Isso custou caro para ele, por quê? Porque os judeus não permitiam que os gentios entrassem para dentro do templo do Senhor. Com isso, Paulo foi preso, foi enxotado, foi colocado de uma forma muito terrível diante do povo judeu, a ponto de ser enxotado, pisoteado de uma forma cruel, por causa desta proibição que existia e essa separação que existia entre o povo judeu e do povo gentil. Era uma barreira terrível. Lá no capítulo de Atos dos Apóstolos 21, 28 e 30, vai nos trazer, né, a explicação de tudo isto, né? Mas essa parede tinha que ser derrubada. E de que forma que essa parede tinha que ser derrubada? Para que pudesse acabar com esse atrito que existia entre esses dois povos, né? O apóstolo declara que em Cristo foi, né, derrubada a parede de separação. Quando Cristo entrega a sua vida ali na cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados, né? Naquele momento ali, Ele leva toda a nossa dor, toda a nossa angústia, aquele pecado que nós não tínhamos como pagar, a nossa separação entre o homem e Deus, ela é derrubada ali, e aquela parede de separação, ela cai por terra. Então Cristo é que pôde promover a parede de separação que separava esses dois povos. Cristo, Ele pôde ali, através da morte na cruz do Calvário, Ele pôde fazer com que esses povos acabassem com essa rivalidade e se tornasse um povo só, a família de Deus aqui na face da terra. E com isto, nós temos o livre entrada ao santuário de Deus. Nós sabemos que no passado, eram feitos sacrifícios para a expiação do pecado do homem. Todo ano, o povo de Israel se colocava, levando ali o seu sacrifício, e ali o sacerdote oferecia aquele sacrifício para expiação do pecado do povo. Então quem podia entrar no santuário do santo somente era o sumo sacerdote. Mas agora, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, tudo isso acabou. Tornamos uma família de Deus aqui na face da terra, e temos o livre acesso à entrada ao santuário de Deus. Hoje, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós temos a liberdade de dobrar os nossos joelhos, e não precisamos mais de intercessão de nenhum sumo sacerdote aqui da terra, porque nós temos um único sumo sacerdote, que é Cristo Jesus,
o nosso Salvador, e que intercede por nós diante do trono de Deus. Então essa separação que existia entre os gentios e os judeus, através dessa parede, como já foi falada, parede da separação, literalmente ela existia ao redor do templo de Israel. E segundo o comentarista desta lição, ela continha 1,5 metros de pedras, e de intervalo em intervalo estava escrito um anúncio que o gentil que atentasse adentrar, a passar aquelas muralhas, ele não seria levado a juízo, mas ele seria morto. Então os irmãos vejam que era uma coisa terrível o que acontecia naqueles dias. E Paulo, trazendo esta mensagem aqui aos Efésios, ele fala sobre essas dificuldades que existiam, mas que através da morte de Cristo, aleluia, essa parede foi derrubada. E agora temos o livre acesso para entrar diante da presença de Deus. Ali consistia na lei dos mandamentos, né? Era a lei civil que dizia a respeito do cidadão como cidadão israelita, né? A lei moral, que é a lei que permanece, né? Que é sobre a conduta. E também fala da cerimonial, que fala da circuncisão, fala do sacrifício, fala da comida, fala da bebida, dos dias de festa, da lua nova, do sábado. Isso são ordenanças de Deus e não são uma extensão da lei dos 10 mandamentos. E esses ritos, né, eles indicavam a posição do povo de Israel, né, do povo judeu diante de Deus. Mas isso também trazia uma hostilidade deles para com os gentios. Isso é que colocava essa barreira, tanto literalmente falando, uma muralha de pedra, como espiritual também. Eles não se comunicavam, porque os gentios não tinham essas práticas. Apesar que essas práticas foram ordenadas para eles lá no passado, quando eles viviam sob o jugo da lei. Mas, quando Cristo veio, né, para morrer ali na cruz do Calvário, mas antes ele ensina o caminho que nós devemos seguir. E ele próprio diz aqui na revogação da lei, dos mandamentos, porque você pode entender, mas então a lei não existe mais? Não, a lei ela continua existindo. Apenas essa extensão dessas ordenanças é que foi abolida. Isso sim foi abolido, que é sobre a circuncisão, sacrifícios, comida, a bebida, dias de festa, lua nova, o sábado. Isto foi abolido. Mas o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei. Por que a lei? Há uma necessidade da lei para sabermos aonde estamos pecando. Porque se na lei não dizer que é pecado matar, então nós não vamos saber que isso é pecado. Cobiçar algo que é do próximo, também não vamos saber. Então a lei segue como regra da nossa conduta moral para saber aquilo que nós fazemos e que desagrada a Deus. Mas Jesus, ele cumpriu a lei. Ele só aboliu disso essa parte que são ordenanças, né? Porque ele mesmo diz assim: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-o como sacrifício. Na lei tinha o sacrifício, que era de oferecer os animais para perdão do pecado dos povos. Cada um levava o seu sacrifício e o sumo sacerdote ali oferecia para que o seu pecado viesse. Mas quando Cristo vem, Ele mesmo, aleluia,
se oferece. Os animais iam porque era levado, mas Cristo não, Ele mesmo se ofereceu em sacrifício vivo para resgate de toda a humanidade. Quando o profeta Isaías profetiza sobre a vinda do Messias, ele diz: e como ovelha muda foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca, e ele morreu por causa de muitos. Não diz que é por causa de todos, porque Deus já sabia que muitos não iam aceitar o Filho de Deus. Mas ele morreu, ele fez esse sacrifício, ele se entregou como sacrifício vivo e único, para que aqueles rituais não precisassem mais ser feitos. E desse modo, a revogação aqui aludida é da lei do cerimonial. Mas Cristo cumpriu a lei. Ele já faz a abolição dessa extensão da lei, para que ele pudesse aí quebrar essa parede de separação e trazer o homem, tanto gentio como judeu, na presença dele, para ter comunhão com ele, né? E aqui diz que oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualistas, assim a inimizade foi desfeita. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, você que nos ouve aqui nesta manhã, eu quero dizer que essa parede ela foi derrubada. Eu não sei se você pôde entender perfeitamente o que a palavra de Deus quis dizer aqui. Ela foi derrubada para que tanto judeu como gentio que somos nós, que não pertencemos à linhagem da descendência de Abraão. Essa parede ela foi derrubada com a morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Mas eu queria fazer aqui menção de algo, já que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, e temos um objetivo, que é um dia estar com Ele, morando nas mansões celestiais, e viver eternamente com Ele. Mas há uma necessidade de refletirmos nesse momento, para que nós não começamos a erguer novas barreiras, aleluia. Colocarmos novas barreiras no meio da igreja. Quais são essas barreiras? A barreira do egoísmo, a barreira da discriminação, a barreira da posição social que vivemos, aleluia. A barreira da falta da contribuição, da participação, da atividade intensa na obra de Deus. Tudo isso são barreiras que vão sendo levantadas, visto que Cristo já fez um sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, tentando ali, fazendo com que aquela barreira que existia de separação entre os povos, ela fosse colocada por terra para que os povos tivessem comunhão uns com os outros e também com o seu Criador, o Deus vivo e todo-poderoso. Temos que tomar o cuidado para que não venhamos levantar essas barreiras. Mas a palavra de Deus é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Há necessidade de uma comunhão plena com os irmãos, com o mundo, não participando das coisas do mundo, porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É momento de reflexão. Paulo aqui traz esse ensinamento, né, glorioso, escrevendo essa carta para o povo de Éfeso, para a igreja que estava ali em Éfeso. Mas essa palavra serve para os dias de hoje. Tem muita gente levantando barreiras, separações, e Deus não está contente com isso.
Ainda mais no momento que nós vivemos, o mundo num caos, todo mundo com medo. É momento de nós nos colocarmos na presença de Deus, aleluia. E fazer e reconhecer verdadeiramente aquele sacrifício realizado por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, onde Ele entregou a sua vida. Nós vamos ver mais aqui para frente o que é morte de cruz. Às vezes falamos de uma maneira superficial, Jesus morreu na cruz, mas isso tem um significado muito profundo e de um valor imensurável, aleluia. Mas o fato é que essa barreira, essa parede, ela foi quebrada e reatou. Aí se deu o processo da reconciliação, primeiro com Deus. Aquele homem caído pelo pecado, pela desobediência, lá no Jardim do Éden, agora pelo plano salvífico, através de Jesus Cristo, ele pôde reatar a sua aliança com Deus e ter o acesso de chegar diante de Deus e contar as suas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Mas a segunda parte fala, sobre o que essa morte trouxe. Ela só derrubou a parede da separação? Não. Derrubou a parede? Tudo bem. Mas ela nos proporciona agora uma paz. Aqui diz que pela paz Cristo fez novo homem. A Bíblia fala que Jesus teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. Ele era um príncipe da sinagoga, era um homem, tinha uma certa cultura, não era um leigo. E Jesus começa a falar para ele agora sobre que ele tinha uma necessidade de nascer de novo. E aquele homem não entendia o que Jesus queria dizer. Mas Jesus diz assim: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo. E o que eu quero dizer aqui, para nós entendermos a palavra de Deus, aleluia, nós temos que nascer de novo. Nós temos que ali entregar nossa vida para Jesus Cristo, para que Ele venha fazer morada em nossa vida. Ele diz que aquele que me ama, ele ouve a minha palavra, ele pratica a minha palavra, e eu e meu Pai, nós vamos vir e vamos fazer morada nele. Isso é novo nascimento. Quando ele passa pelo processo do novo nascimento, então é onde Cristo fez um novo homem. Ele faz de nós uma nova criatura, ele faz de nós algo especial para ele, e ele coloca em nós a sua paz. Nós só podemos andar na presença de Deus se a paz de Deus estiver sobre a minha vida, porque o próprio Jesus diz assim: a minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar. A paz que o mundo oferece é uma paz falsa, mas a paz que Jesus oferece para nós, ela é uma paz verdadeira, capaz de transformar o mais vil pecador em uma pessoa que tem condições de andar na presença de Deus e ter uma comunhão com Deus. O conceito bíblico de paz diz boas relações do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Isto aqui é o conceito de paz, né? Mas Cristo, Ele não apenas deu para nós a paz, mas Ele é a própria paz. Ele é uma fonte inesgotável de paz, e todos que se chegam até a Ele sentem um refrigério, sentem uma paz verdadeira. Há uma necessidade de nós sentirmos essa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor, mas Ele é
a verdadeira paz do mundo. Quem segue a Jesus não anda em trevas, porque Ele é uma luz. Ele ilumina a nossa vida, tanto espiritual como material. Tudo está sob o seu controle, né? E isso faz com que o mundo, né, desse modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, entre os judeus e os gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. É por isso que o mundo não entende a vida que temos diante de Deus. Porque, como eu já disse, para o ser humano entender os propósitos, os desígnios de Deus, ele tem que passar pelo processo do novo nascimento. Aí ele vai desfrutar dessa paz, ele vai desfrutar dessa comunhão espiritual. Ele agora vai ser parte da igreja, família de Deus. Ele vai agora ter uma comunhão plena. Não existe mais separação entre judeus e gentios, mas todos juntos formam um único povo, né? Em Cristo Jesus. Então essa paz foi o que Jesus nos ofereceu ali na cruz do Calvário, quando Ele entregou a sua vida por nós, ainda pecadores. Vocês vejam como o amor de Deus é tão grande, como está registrado lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para resgate de uma humanidade perdida. Jesus morreu não foi por coisas boas, mas é porque o povo, de um modo geral, vivia distanciado de Deus. E através da sua morte, agora Ele reconcilia judeus, gentios, para formar um único povo em Cristo Jesus. Mas fala também da nova humanidade formada pela paz, né? Um novo homem, fazendo a paz. Aí ele diz assim: essa unidade não foi o resultado de um acordo entre os dois povos. Muitos acordos de paz são traçados, muitas entidades lutam pela paz, cria-se ONU, cria-se tantas entidades aí, tentando promover a paz, mas ninguém consegue. E essa paz que Deus nos deu ali, essa paz que foi colocada entre judeus e gentios, que aceitaram a Cristo como Salvador, não foi um acordo feito entre homens, não, mas só foi possível pela morte de Cristo, por meio de Cristo, né, que Ele conseguiu fazer com que esses dois povos que viviam distanciados ter uma comunhão plena com Deus, né? A partir desse ato surge uma nova humanidade, que é a igreja. A igreja do Senhor aqui na face da terra, onde ela não está, onde não há mais circuncisão, incircuncisão, porque tudo isso foram ordenanças que foram feitas para o povo de Israel ali no passado, mas agora são iluminados por Deus foram iluminadas a acepção de pessoas desfeitas entre etnia, classe, sociais, desapareceram. Quer dizer que com esse novo homem que surge através de Cristo Jesus, e não de um acordo entre os dois povos, tudo isso se torna desfeito, que é a etnia e a classe social desapareceram. Não existe, como eu disse agora há pouco, em Cristo Jesus nós temos que ser um único povo, ser o povo de Deus, a família de Deus aqui na terra, fazer a vontade de Deus,
termos o mesmo Espírito operando na vida de cada um, só assim nós poderemos ter uma comunhão plena uns com os outros e com Deus. Se queremos vencer esta batalha, se queremos permanecer fiéis até o dia da vinda do Senhor, em que Ele virá arrebatar a sua igreja, aleluia, nós temos que entrar por este caminho, nós temos que permanecer transformados pelo poder da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que nos transformou numa nova criatura, num novo homem, tendo acesso para entrar no santuário dos santos e fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então há uma necessidade muito grande de nós permanecermos no reconhecimento daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. E também na terceira parte, vai falar que pela cruz, reconciliados com Deus, nova criatura, num corpo. Aleluia. Novo homem. Cristo tendo acesso para entrar no santuário dos santos. Oh, aleluia. E fazer glória a Deus. Aqui fala, o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre os homens, entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. A Bíblia fala que na crucificação de Jesus, o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Ele se rasgou de alto a baixo, e então foi aberto o livre acesso para que todo aquele que aceita Cristo como Salvador, ele pudesse entrar diante da presença de Deus. Mas como eu disse ainda há pouco, a morte da cruz é algo muito terrível, porque aqui fala, ser condenado à morte de cruz era sinal de maldição. Por isso que a palavra de Deus diz que Cristo se fez maldição por nós. Era uma profunda humilhação, né? Primeiramente, o condenado, ele era açoitado com chicotes que tinham fragmentos de ossos de metal em suas pontas, né? Depois de açoitado, então ele ainda tinha que passar pela humilhação, né? De carregar a sua própria cruz até o lugar da execução. Ele tinha que passar diante do povo carregando a sua própria cruz. E isso era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Jesus foi escandalizado, ele foi humilhado. Quando se fala em morte de cruz, se fala que foi uma coisa terrível. Foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Pelo fato, simplesmente, de que ele não tinha culpa nenhuma. Ele estava morrendo por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. Por essa razão é que ele estava ali, e ele se fez maldição por nós. Porque o sentido de tudo isso é que ele queria reconciliar com o seu Pai a criatura que havia se perdido nos longos dos tempos. Ele queria trazer de volta para Deus, fazer com que nós tivéssemos essa oportunidade, como eu estou tendo hoje, que outrora eu não tinha, de estar aqui falando desse amor, pregando a sua palavra, fazendo aquilo que Ele requer da minha e da vida de todos aqueles que se dizem ser servos seus. Aleluia. Mas Ele suportou.
Ele suportou toda essa afronta. Por isso, meu amigo, você que ainda não faz parte do nosso meio, mas se você está ouvindo nesta hora, eu te peço um pouquinho de atenção, para que você reflita sobre esse assunto, sobre essa parte desta lição, onde fala que pela cruz ele reconciliados, né, com Deus e num corpo. Reflita bem sobre o que Jesus passou, meu amigo. Você que se encontra longe, meu irmão, você que está parado à beira do caminho, que se afastou, já participou, e agora você se encontra distante. Mas faça uma reflexão para o que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário, para realizar esta obra redentora tão gloriosa, que nos dá o direito de estar na sua presença. Porque o homem no seu estado natural, ele não tem condições de estar na presença de Deus. Ele precisa, como eu já disse, passar pelo processo do novo nascimento. Ele precisa da liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha atuar na sua vida, para que ele possa andar juntamente com Deus, aleluia. Mas Jesus suportou, ele ali levou nossa culpa, uma dívida que tinha com Deus, que não tinha condições de pagar, mas ali diz que ele rasgou a cédula, aleluia. O pecado, a dívida que nós tínhamos com Deus, ali foi paga a minha e a tua conta, aleluia. Che canta lamas. Aleluia. Ele pagou ali no meu lugar, no seu lugar, ele pagou essa dívida, para que você tivesse o direito desta salvação, para que você tivesse o direito de desfrutar dessas bênçãos que nós desfrutamos aqui e das bênçãos futuras que ele tem nos prometido, aleluia. Mas ele também fala sobre a reconciliação, reconciliados pela cruz de Cristo, né? Aqui fala que o sacrifício vicário de Cristo na cruz é sua consequente vitória sobre a morte. Vocês vejam que Jesus, ele venceu, ele não fugiu, ele cumpriu na íntegra o plano de salvação estipulado por Deus para com a humanidade. Mas ele venceu a morte também. Isso eu quero dizer porque você pode estar pensando, mas o que eu vou ganhar se eu seguir a Cristo? Eu quero dizer que assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, né, vencendo, tendo a vitória sobre a morte, né, reconciliando o homem com Deus, eu quero dizer que se você permanecer nesta fidelidade com Ele, Ele vai te ressuscitar, ainda que você esteja na sepultura, mas quando soar a trombeta, aleluia, Ele vai te ressuscitar, e você vai estar com Ele para sempre, para a eternidade, aleluia. Ele venceu ali toda a humilhação do Calvário, Ele venceu a morte, por quê? Porque Ele tem uma promessa, aleluia, de um dia vir buscar a sua igreja. A igreja que Ele comprou com o seu sangue vertido ali na cruz do Calvário, essa igreja, aqueles que permanecerem fiéis a Ele até o fim, Ele virá um dia, aleluia, e levará a todos para estar com Ele, aleluia, para sempre, aleluia. Mas Ele também fala, reconciliados na cruz em um corpo. Agora, judeus e gentios, né? Reconciliados eles com Deus em um corpo. Aqui diz que a ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical. A primeira inimizade que o pecado traz, porque fala vertical, é quando é direcionada a Deus. Primeira coisa que faz com que o homem se afaste da presença de Deus
é o pecado que ele comete que desagrada a Deus. Não que Deus não ame o pecador, mas o homem em pecado não pode ter comunhão com Deus. E também, através do reconciliamento na cruz, ele também faz essa reconciliação na horizontal, que é entre os povos. Ele faz uma reconciliação entre os povos. Por isso que a palavra de Deus, eu vou voltar a repetir um versículo que eu já citei aqui, que nós temos que seguir a paz com todos. Se eu me diz cristão e não tenho paz com as pessoas, então essa parede de separação que foi derrubada ali por Jesus Cristo, para mim não está valendo nada. E eu tenho que viver a palavra de Deus na sua íntegra, para que esta reconciliação verdadeiramente exista na minha vida, para que eu possa, aleluia, desfrutar das grandezas, das maravilhas que o Senhor tem preparado. E aí ele fala que as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Então, quando ele chega lá, e quando ele dá o brado e diz: Pai, tudo está consumado. Olha, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Aleluia. Tudo está consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ali naquele momento, Satanás foi vencido. Porque Satanás ele veio para tirar a paz do mundo. Mas na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele entrega o seu espírito a Deus, em sinal de cumprimento de todo aquilo que o Senhor, Deus, o seu Pai, tinha ordenado que ele fizesse, ali ele inaugura o momento da vitória de cada um de nós, que aceitamos ele como único e suficiente Salvador. Veio para tirar a paz. E a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada ali na cruz. Agora Jesus olha para mim e olha para você, meu irmão. E quer olhar para você também, meu amigo que está nos assistindo. E ele agora não olha mais um Daniel cheio de pecados, mas ele olha um Daniel coberto pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, vertido ali na cruz do Calvário. Então ele já não enxerga mais aquilo que de errado eu pratiquei. E assim, foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus. É este o objetivo de Deus para com toda a humanidade. O desejo de Deus para com toda a humanidade, o projeto de Deus nesse plano de salvação através da morte de Jesus Cristo, foi que todas as pessoas, para que todas as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. Foi o que João pregava, para que o povo se arrependesse e fossem batizados, para que os seus pecados fossem apagados. Eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, por enquanto a trombeta de Deus ainda não soou, mas muito em breve ela vai soar. E segundo a palavra de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, com um corpo glorioso, e encontrarão com o Senhor nos ares. E o apóstolo diz: nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Mas para que nós possamos ser participantes de tudo isso, vamos permanecer na presença. Já que a parede da separação foi derrubada, já que Jesus realizou todo esse sacrifício em prol da humanidade,
vamos abraçar, vamos viver na presença de Deus, vamos fazer com que os olhos do Senhor, como diz, procure os fiéis da terra, e que nós estejamos incluídos nesse povo que um dia vai morar no céu. Aleluia. Quero agradecer aqui, pastor Aranias, pastor Luciano, por ter confiado esses momentos para estar aqui falando da palavra de Deus. Deus que continue Glória abençoando o trabalho de vocês, seja com todos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor pela palavra de Deus que foi ministrada, né? Tivemos um probleminha aqui com os microfones, mas tudo já passou, né? Mas louvamos a Deus pela palavra do Senhor que nos foi transmitida nesta manhã, e eu tenho certeza que o Senhor falou poderosamente ao teu, ao meu, aos nossos corações. Nós vamos estar orando, mas antes de orarmos, eu queria aqui ainda cumprimentar alguns irmãos que estão conosco, né? E quando a gente para, a telinha vai rodando e passa muitos nomes, às vezes a gente não fala, não é porque não quer, é porque na verdade não deu tempo, né, para isto, né? Conosco nesta manhã, o irmão Adeildo Dionísio, o Gino de Carvalho, a irmã Kelly Santos, Valéria Timothy, o Gidielson Lima, a Adriana Almeida, a Daiane Gonçalves, a Bruna Eduarda, a Miriam Rian, a Fernanda Alves, a Ilma Araújo, a Edneuza Oliveira, o Silvio Ferreira, a irmã Silvia e Paulo Cardoso, o Admilson Oliveira, a Cleusa da Silva e o Elias Fará, né? São irmãos que estão participando desse culto de adoração ao nome do nosso Deus. Também aqui eu destaco uma pessoa muito especial, que é o meu amigo e irmão em Cristo, Antônio Mesquita, lá na cidade de Sorocaba. O Antônio, a Cristiane, sua esposa, toda a sua família, que Deus abençoe. Antônio, somos amigos desde a nossa infância, né? E depois irmãos em Cristo, né? Que Deus abençoe a irmã Luzia Nunes, a Deusira, né? Está também conosco, o irmão Jander, o irmão João Vanquel e a família. Glória a Jesus. O João Ferreira de Almeida, glória a Deus. A irmã Cida Góes, a Simone Guimarães, né? O Isaac Manzano, lá em Marília, né? O Isaac, a esposa, a irmã, agora falhou, tá? Mas a mãe, que é a nossa irmã Zenaide, né? Glória a Deus. A Mônica, né? Que é a esposa do Isaac, que Deus abençoe. Também a irmã Emília Santos, a Aoélica, né? Lá em Cardoso, seu pai Aurindo, que Deus abençoe, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também cumprimento ao pastor José Dias e a família, ao Paulo Sérgio Ferreira, glória a Deus, ao Gilmar, pastor Gilmar, né? Gilmar Santos, né? Que Deus abençoe, glória a Jesus. Também quero cumprimentar, deixa eu ver quem tem mais aqui com a gente, glória a Jesus, né? São bastante irmãos, amigos. Pastor Antônio Gomes, lá na cidade de Londrina, um abraço, pastor, que Deus te abençoe.
Também conosco a Jocicleide Sacramento, que Deus abençoe. A Bruna e o André, a Bruna Esquisato, né? Muito bem, a Jocicleide é filha do pastor Aguinaldo, né? Está mandando um abraço para o senhor, pastor Daniel. Que Deus abençoe. Aleluia. Também o Luciano Roefeiro, né? Que Deus abençoe, Luciano. Que a bênção do Senhor. Ele é lá de Teodoro Sampaio. Um abraço aos irmãos de Teodoro Sampaio, ao Luciano, à família, ao pastor Edson, né? E toda a igreja, todos os nossos irmãos ali em Teodoro Sampaio. Muito bem. Vamos então agora para a oração. Pastor Luciano estará apresentando os pedidos de orações e logo após estaremos orando por você e com você. Continue compartilhando esse trabalho para que todos sejam beneficiados pelo mesmo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor ao pastor Ananias e também ao pastor Daniel, que nos trouxe esse tão precioso ensinamento bíblico. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Sônia pede oração pelo seu esposo, o presbítero Antônio Dantas, o qual não passou muito bem esta noite e está internado em Adamantina. Vamos continuar orando pelo nosso companheiro. Vamos continuar orando também pelo pastor Luiz Carlos Mota, para Deus dar vitória, e eu creio que ele vai fazer isso. A irmã Miriam Rian pede oração por sua família, pelos irmãos da Nova Pacaembu, pela nação e por sua saúde. A irmã Ilma Araújo pede oração por sua vida, por José Geraldo, que faz aniversário. Deus abençoe, irmão José Geraldo, meus parabéns, que Deus continue dando saúde e acrescentando teus anos de vida. E também ela pede oração em agradecimento pela formatura do seu filho Anderson e por todas as famílias. Deus abençoe, Anderson, parabéns pela formatura. A nossa irmã Daiane Gonçalves pede oração pelo seu relacionamento e por sua saúde. Vamos estar orando. Pastor José Eugênio pede oração pelo esposo e também pela irmã Dinalva, que está com sua diabetes alterada. Vamos orar sim. E o pastor José Dias pede oração por toda a sua família. Pastor, tem algum pedido em específico? Vamos continuar orando pelo Pedro Henrique e também pelo Pedro Henrique e pelo pastor Neto, lá do Ceará. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, louvamos ao Teu nome por esses momentos tão especiais e por agora podermos falar, Senhor, contigo em oração. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre cada pedido de oração aqui mencionado, que o Senhor continue dando saúde. Louvamos ao Teu nome por aqueles que estão pedindo oração em forma de agradecimento e Te damos graças pelas bênçãos alcançadas. Senhor, que a Tua boa mão continue abençoando o Teu servo, pastor Daniel, que nos trouxe esse ensino tão maravilhoso, bem como a toda a sua família. Abençoe da mesma sorte nosso pastor Ananias, sua esposa, irmã Lourdes e toda a sua família que não tem medido esforço, Senhor, para fazer a Tua obra. Converta este esforço e este trabalho em bênção sobre sua vida e sua família. Meu Deus, cada família que conosco participa destes momentos contigo, que a Tua boa mão os alcance para salvar, para prover, para fortalecer, fortificar e levantar os Teus filhos. Ó Pai, no nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Muito bem, chegamos aos instantes finais do nosso culto, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, agradecidos também pela sua companhia. Que Deus abençoe, que Deus dê vitória. Agradeço ao pastor Daniel, que Deus abençoe, pastor Daniel, né? Logo mais, às 20h, aqui estaremos de volta para mais um culto de louvor a Deus, né? Assim que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor dê um domingo de vitória e uma semana abençoada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam...
Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.